Bom, nós vamos iniciar, então, a nossa atividade de hoje. Primeiramente, eu gostaria de desejar boa noite a todos e todas que estão presentes hoje na nossa conversa virtual. Sejam muito bem-vindos a mais uma atividade que o NAF, o Núcleo de Ações Afirmativas do Campus Vacaria, vem promovendo ao longo desse período atípico que a gente vem vivendo, né, que nos impedem de nos encontrar pessoalmente, mas que possibilitam o diálogo com pessoas que talvez numa outra condição não tivessem como acompanhar os temas que a gente vem levantando. Então, antes de dar início à nossa conversa, eu vou dar alguns recados gerais e depois eu vou apresentar para vocês, então, o nosso convidado de hoje. Eu vou pedir para quem for entrando, deixar sempre o microfone e a câmera fechada, né? A presença de você será confirmada para quem quiser a certificação agora, só da atividade de hoje, ou de todas as atividades que vêm sendo promovidas pelo NAF, por meio de formulário, que deverá ser preenchido durante o evento de hoje. Em momento oportuno, a gente vai disponibilizar o link para vocês, tá? Ao final da fala, o nosso convidado, ele ficará disponível para indagações, colocações, contribuições de todos os participantes, e nessa hora poderá ser feita intervenções via webcam, microfone, ou também através do chat. Quem quiser ir colocando perguntas e questionamentos ou colocações, pode ir fazendo isso ao longo da fala, a gente vai estar monitorando aqui, e no final a gente também pode estar fazendo essas provocações ao nosso convidado, tá? A atividade está sendo gravada e a participação está vinculada ao aceite do uso de imagem. O nosso chat também fica gravado. Para fixar a imagem da intérprete de Libras, basta clicar em cima da janela da mesma, tá? Pedimos, né, que seja mantido o respeito durante todo o evento de hoje, e a gente convida também para participarem no dia 30 deste mês, às 18 horas, para um evento conjunto com o NEAB do campus Farroupilha, do IFRS, em alusão ao Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. O link de inscrição para esse evento conjunto com o campus Farroupilha vai ser enviado por e-mail, ok? Hoje, então, a gente está contando com a presença do Juan Bolívar Pena Mujica. O Juan, então, é graduado em fisioterapia pela Universidade de Caxias do Sul. Ele é mestrando em educação pela Universidade de Caxias do Sul e na mesma instituição ele atua como fisioterapeuta clínico. O tema da noite de hoje será Inclusão, Desafios Éticos na Contemporaneidade. Eu vou passar já a palavra para o Juan, mas antes gostaria de agradecer publicamente o teu aceite, Juan, a tua disponibilidade, dizer que tive o prazer de ser colega do Juan durante o mestrado e pude acompanhar um pouquinho da pesquisa dele, né, dos estudos que ele fez sobre o tema, e o convite partiu justamente para que ele pudesse compartilhar conosco um pouquinho dos achados dessa pesquisa, né, das inquietações que foram se apresentando ao longo desses 2 anos de mestrado, e hoje ele vai trazer um pouquinho para a gente alguns dados, algumas reflexões. Então, Juan, uma boa noite, uma boa fala, e qualquer coisa você vai me sinalizando, tá? Não sei se tu já quer que eu coloque os slides, que eu espere um pouquinho. Eu acho que, primeiro, agradecer, né, Eveline, o convite a todo o IFRS, a Vacaria, né, as atividades que vêm sendo desenvolvidas também muito interessantes. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui podendo conversar com vocês, dialogar, né, voltar um pouco à terrinha, mesmo que digitalmente, né, eu que sou vacariano, morei bastante tempo aí, então é um prazer enorme poder dividir algumas das minhas trajetórias aqui, principalmente quanto à pesquisa que eu desenvolvi acerca da inclusão. E vamos esperar que eu não canse vocês, né, com a minha fala e que a gente consiga ter um diálogo produtivo. Se tu quiseres, acho que pode iniciar, Eveline, colocando, e aí a gente já começa, então, a abordar o tema.
Bom, boa noite a todos. Como a Eveline me apresentou, né, eu sou fisioterapeuta na Universidade de Caxias do Sul, desenvolvo minhas atividades concernentes à reabilitação física, principalmente na conjuntura do SUS. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre essa questão, o tema da inclusão, e eu acho que o próprio título, né, que a gente quis abordar nessa palestra, nessa conversa, é justamente trazer mais reflexões ou perguntas do que realmente respostas, né? Também colocar um pouco em suspensão, numa ação um pouco mais crítica, como a gente está lidando com esse tema da inclusão, né? Aqui não se coloca se ela é boa ou ruim, se é certo ou errado, qual a forma, mas o que eu venho propor para vocês é uma volta, né, um pouco à constituição histórica do que a gente vem entendendo como inclusão ao longo do tempo, para que a gente possa também pensar ela na nossa atualidade, né, no nosso presente. Muito pelas lentes do Michel Foucault, que é o autor base, né, da minha pesquisa, que acabo de defender, dentro dessa perspectiva, e eu fui orientado pela professora Cláudia Bisol, junto com o Projeto Incluir, que nós temos aqui na Universidade de Caxias do Sul. Então, eu venho dividir com vocês alguns recortes dessa minha pesquisa, que perdura por uns 2 anos e meio, 3 anos. Então, quando a gente coloca o tema da inclusão, a gente linka muito a questão, né, da acessibilidade, da deficiência em geral e de outros contextos que já foram abordados aqui, como a questão racial e outras questões da mulher, enfim, vários aspectos. O que eu vim tentando desenvolver é de que forma nós, tanto, né, deficientes, vamos dizer assim, entre aspas, anormais e normais, né, nesse jogo, estamos nos relacionando com essas formas que surgem hoje na atualidade de incluir, né, de ser incluídos em alguns espaços. E aí, o que eu proponho para vocês é não falar muito abertamente sobre os conceitos do Michel Foucault, mas passar ao longo do período que a gente conversar aqui sobre algumas temáticas que ele aborda, já que ele foi um autor que trabalhou vários temas, né, desde a história da loucura, a história das prisões, a história da sexualidade. Então, o que eu faço aqui, e eu vou apresentar para vocês, é trabalhar com o que, digamos, didaticamente, os 3 tempos do Michel Foucault, né, que são a parte arqueológica, que é a busca de como se estrutura certas coisas. E aí é interessante a gente olhar a contextualização histórica não como uma linearidade que vai evoluindo ao longo do tempo, mas entender como se dá certas rupturas nos discursos, nas estruturas de saberes que conformam as experiências da inclusão, da deficiência, da normalidade ao longo do tempo, para que a gente entenda o que nós estamos vivenciando hoje no presente. Depois ele passa por uma parte da genealogia, que eu também vou colocar aqui um pouco, que são as relações de poder, né, as formas como a gente lida com essas estruturas de saber, as verdades instituídas em certos campos da inclusão, e como elas se relacionam com jogos de verdade na perspectiva das relações de poder. E, por fim, como eu coloco desafios éticos, é pensar as questões éticas muito mais na questão da constituição de si, né? Uma problemática de uma relação de si mesmo, para que a gente consiga vivenciar certas formas, né, em modos de vida que talvez não estejam em consonância com a normalidade, como a gente costuma dizer, dentro das perspectivas atuais, né? Então, Eveline, se tu quiseres passar, a gente prossegue. Bom, aqui eu faço uma breve introdução, mais ou menos, do que a gente vai colocar nessa roda de conversa, e muito mais do que falar com alguma propriedade do assunto, é também ter essa oportunidade de ouvir vocês em determinados momentos, porque o que a gente propõe aqui é justamente sair um pouco desse foco, né?
Talvez aqui a gente possa colocar que eu falo de um lugar de fala bem específico, que é ser fisioterapeuta que trabalha com a deficiência, e também ser um fisioterapeuta que é, entre aspas, né, deficiente, que tem uma paralisia cerebral, e que também está imbuído nessa constituição da inclusão, de todos os aspectos de anormalidade, a normalidade que a gente vai discutir aqui hoje. Mas é fugir um pouco dessa questão do identitarismo, desse lugar de fala, dessa redução da complexidade que é a experiência de se relacionar com o diferente, né? Então, nós vamos analisar um pouco esse contexto biopolítico, que eu vou explicar para vocês mais adiante, e que nesse contexto político há uma sedução, digamos assim, um imperativo, né, uma obrigação por uma inclusão, né, que a gente vai transcorrer também ao longo do tempo, que isso faz com que tenha-se um modo de ser sujeito, uma forma de experienciar a vida, uma forma de vivenciar certas experiências do cotidiano, linkando sempre com a questão da educação, né, que é a nossa principal vertente aqui do debate, e é onde eu pesquiso, e a minha pesquisa, para vocês terem um panorama um pouco mais geral, foi mais ou menos analisar os discursos, né, dos estudantes com deficiência física no ensino superior, e a partir desses discursos, ver como é que se conforma essa experiência no ensino superior. Eu fiz esse recorte do ensino superior justamente porque eu queria pegar um pouco toda essa trajetória, né, das pessoas que vivenciaram tanto a educação básica, passando por outras questões, até chegar no ensino superior, como todo esse arcabouço de experiência torna o ser, né, sujeito com deficiência, dentro de uma constituição de normalidade ou anormalidade, às vezes uma pessoa comum, né, ou seja, normal em alguns aspectos, em outras vezes uma pessoa com anormalidade. Isso a gente vai discutir também, porque essas nomenclaturas, às vezes a gente recorre em algumas questões, né, como é que eu chamo a pessoa? É portador de deficiência, é portador de necessidades especiais, é deficiente? Eu já de antemão digo que nunca me importei muito com essas questões. Claro que dentro dos estudos das pesquisas sobre inclusão, isso é bastante tematizado, né, a forma correta de se chamar a pessoa. Eu brinco assim, que muito antes de saber o meu CPF, de ter a minha identidade, eu já sabia o meu CID, né, que é o G80.0, paralisia cerebral espástica, e ali eu me identifiquei porque a gente tem várias formas de regulação e de normalização que requer uma identificação, né, mais para o lado médico, e aí se perde também a identidade, não no sentido de reduzir ela a um lugar de fala específico, porque como a gente vem falando aqui, eu falo um pouco com a minha companheira, não falar por mim, né, mas falar comigo. Então isso não quer dizer que vocês normais não possam falar sobre a deficiência, sobre a inclusão, mas que não devemos assim falar por nós, né? Falem com nós, aproveitem que nós estamos aqui juntos para debater e nos convoquem também a conhecer a nossa perspectiva da mesma forma que nós temos que conhecer as perspectivas de vocês, porque vocês também têm desafios, vocês também têm questões que a gente às vezes uma coisa que acho que no mundo hoje inclua, né? Se tu não incluir, tu é a pessoa mal, que não conseguiu incluir bem, enfim, e a gente fica julgando nesses estereótipos de dualidade, né? O bom e o mal, como eu falei anteriormente. Mas pensando que a educação, ela também repassa valores, ela repassa uma questão cultural, e por isso mesmo nós temos que ver a educação dentro de uma perspectiva ético-político-pedagógica. Ou seja, o meu fazer educacional, a minha prática educacional dentro de um clima de exclusão, dentro de um prisma de exclusão, perdão, ela tem que estar dentro de uma dimensão em que, como eu estou me conduzindo, e como eu estou me conduzindo também é como eu estou me conduzindo politicamente, não a questão partidárias, ou enfim, mas a questão de convivência com o comum, com a sociedade, com a comunidade, e a forma pedagógica que eu imprimo isso. Mas, para isso, é preciso se permitir. Né? É preciso se permitir se colocar em travessia, é preciso se permitir experienciar ou viver,
E tem vários fatores que a gente vai abordar, e o que eu quero levar a vocês é refletir como, de fato, nós estamos sendo conduzidos nessa vida e como nós nos conduzimos diante do viver e dessas incertezas e instabilidades que rondam a inclusão hoje. Pode passar, William. Bom, eu não sei se vocês estão conseguindo olhar bem a imagem, né? Mas na minha pesquisa, eu tomei a liberdade de criar alguns momentos de análise, né? São 4 momentos que eu desenvolvi, então, como eu falei para vocês, para mim é muito difícil hoje, trabalhando com Michel Foucault, não fazer uma perspectiva histórica, né? Não voltar à questão histórica, para que a gente se consiga compreender o que está acontecendo hoje, né? Eu acho que a Evelina ali está tentando aumentar um pouquinho, mas eu vou colocando para vocês algumas questões. Quando a gente fala em fazer uma arqueologia, na perspectiva Foucaultiana, é mais ou menos voltar à história, não para buscar uma origem, né, ou como tudo começou, ou de que forma as coisas se deram, mas é justamente buscar como se constituiu certos saberes e certos regimes de verdade. Ou seja, a inclusão hoje, como ela se dá porque certos discursos, certos dispositivos, certas formas de se vivenciar essa experiência se cristalizaram em determinados saberes, em determinadas áreas, né? Então, essa, digamos, pirâmide histórica, dentro de uma perspectiva histórica, ela se é um modo de olhar para a questão da normalidade, mas muito mais também para se olhar como nós fomos nos constituindo enquanto sociedade. E aí, a primeira parte da questão da pirâmide é a teatralização, né? Quando eu iniciei as minhas pesquisas, eu comecei a buscar como é que se davam os discursos da normalidade, e como eu sou fisioterapeuta, a minha questão principal sempre estava em olhar o corpo, né? Então eu fiquei pensando como se constituiu determinadas formas de olhar o corpo anormal. E aí, através dos aportes Foucaultianos e de outros autores, eu fui fazendo essa escavação pela história, né, buscando uma historicidade desse anormal, e que culminou na Idade Média com os bufões. O que seriam os bufões? Os bufões nada mais são do que aqueles bobos da corte, né? Aquelas pessoas, digamos, anões, ou pessoas que tinham alguma deformidade, que serviam de entretenimento à corte, né? Então, aqui a gente está falando do século XV, XVI, a Idade Média, em que a normalidade era muito vinculada a essas figuras, né? Então, nós tínhamos 2 possibilidades. Ou os anormais, as pessoas com deficiência, ou as pessoas que fugiam de um certo regimento, né, do que seria uma pessoa normal, elas eram ou mortas ou levadas à corte para entreter a realeza. Na perspectiva da Idade Média, nós temos uma concepção da igreja, não no sentido de religiosidade, mas como instituição, em que a igreja tinha muito poder. Então, essas pessoas, elas eram vistas ou como demônios, né, ou como uma forma de as pessoas normais pagarem os seus pecados. Então, quem tinha um filho anão, ou enfim, era porque tinha cometido algum pecado, ou porque tinha recebido alguma questão divina que deveria, né, pagar essa penitência, digamos assim. E os bufões, eles foram pouco a pouco também podendo quebrar alguns regimentos, porque eles eram as únicas pessoas que conseguiam falar, né, certas coisas ao rei, certas verdades, porque tudo que os bufões falavam era um motivo de chacota, mas ele fazia crítica aos reis, né, de uma forma de brincadeiras, ou enfim, mas ele poderia, digamos assim, cutucar o rei, né, tirar o rei daquela figura onipotente e brincar com essa questão.
Posteriormente, com a ascensão do capitalismo, a partir do século XVIII, início do século XIX, esses anormais, eles passam por uma questão de transformação. Os bufões vão, pouco a pouco, saindo de cena, né, e vai entrando pelo processo de industrialização, pelo processo do capitalismo, né, pelas questões da modernidade, uma espetacularização da deficiência que acontece através dos freaks, né? Os freaks são aqueles freak shows que existiam principalmente nos Estados Unidos, enfim, onde a gente pode ver N figuras que eu vou mostrar mais adiante, mas que eles eram, digamos assim, figuras em que a forma de se expressar era o horror, era o escárnio, né? E dentro dessa conjuntura, eles conseguiam, digamos assim, sobreviver através da sua espetacularização, através dos circos, de arenas montadas em determinados locais, e aí interter as pessoas numa forma do espetáculo, né, com as suas deficiências. Lembrando que nessas duas épocas, por exemplo, principalmente na dos bufões, se não existissem pessoas deficientes próximas, né, o que se fazia? Se pegavam crianças, principalmente na Idade Média, ali, e colocavam elas em caixotes até quebrarem os ossos, e esses ossos ficarem deformados para que se produzissem, digamos assim, deformidades que possam levar a uma questão de divertimento ou de entretenimento, como os bufões e os freaks. Depois a gente vai ver, a partir da Segunda Guerra Mundial e mais para o século XX, uma ascensão do modelo biomédico da deficiência, né? Que a gente também vai explicar um pouquinho mais adiante. Posteriormente ao modelo biomédico, ali pelos anos 60, 70, vai haver um modelo social. O modelo social é uma luta, né, de vários indivíduos com deficiência para colocar a questão da anormalidade, a questão da inclusão e principalmente da deficiência, não no indivíduo, mas na sociedade, né? Então, a sociedade estava deficiente por não conseguir promover as adaptações, a acessibilidade necessárias para que as pessoas com deficiência pudessem, digamos assim, vivenciar a sua vida de uma maneira, né, normal, entre aspas. O modelo pós-social, então, é uma crítica a esse modelo social, mas não quer dizer que as pessoas desconsiderassem esse modelo social, mas foi visto que mesmo com todas as acessibilidades possíveis, dentro de um prisma em que tu possa dizer que era o ideal, ainda assim pessoas com déficits cognitivos, ou enfim, precisavam de cuidadores, né? A deficiência em si, ela não acabaria nem com todas as estratégias de inclusão possível, e aí muitas das críticas vêm através da crítica feminista, que vai colocar o papel do cuidador, né? A gente, enquanto ser humano, somos uma espécie que precisa de cuidado, e cuidado ao longo de toda a vida. E qual é o papel do cuidado? Ele é muito, né, na nossa sociedade, vinculado à figura da mulher. Então, os estudos feministas fizeram essa crítica, né, colocaram a questão da deficiência, não numa questão só de acessibilidade, de incapacidades, mas como uma função, né, da própria existência humana. Todo mundo vai, em determinados momentos, passar por alguma questão de deficiência. A gente vai envelhecer, a gente vai ficar com dores, a gente vai passar por N questões que também nós vamos precisar de certos cuidados, certas adaptações. Mas aí, com a ascensão do capitalismo e muito mais o neoliberalismo, tu tem toda uma forma de produzir discursos que vão dar, né, possibilidade de surgir o imperativo da inclusão, que é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje, vários arcabouços de leis, de formas de enxergar a deficiência, e aqui eu coloco, isso não é bom nem ruim, a gente está evidenciando fatos, né, para que a gente consiga problematizá-los, mas hoje tu tem o imperativo da inclusão, todos devem ser incluídos, né? Então a gente vê a ascensão dos discursos sobre a deficiência de uma outra forma, né, uma sensibilização para o diferente. Nós vemos as questões das mulheres, tanto na questão do mercado de trabalho, quanto nas relações, né, conjugais, o machismo, enfim,
nós estamos tentando abrir algumas fronteiras. A questão do racismo, que eu acho que já foi debatido aqui em outras oportunidades, tudo isso permeia esse imperativo da inclusão, mas que mais adiante também a gente vai tentar desdobrar o que acontece. Então, muito mais do que pensar em formas de inclusão, ou certo ou errado, isso é correto ou não, pensar os efeitos que cada momento histórico propiciou para a experiência, tanto do indivíduo anormal, quanto do indivíduo normal. Né? Pode passar, Evelyn. Então, aqui eu trago algumas exemplificações, né, do que a gente fala quando diz os bufões, os bobos da corte, mas numa outra perspectiva, ou seja, não sei se, acho que a gente pode dizer assim, né, que os bufões eram aquelas pessoas que ficavam reclusas, a maioria aos muros do castelo, né, e não tinham outra possibilidade de trânsito. Mas o que aconteceu? O Diego Velázquez, que é um pintor da Idade Média espanhol, ele foi um dos primeiros a retratar, né, os bufões com certa humanidade. Então vocês podem ver em algumas figuras, não sei se vocês enxergam bem, mas essa figura aqui, a primeira do canto esquerdo, que é o bobo da corte Sebastião Moura, ele tem sido retratado, ele foi retratado pelo Velázquez de uma forma humanizada, ou seja, as mãos deformadas dele, elas estão desfocadas, o pintor ele dá um enfoque maior à expressão do rosto, né, a expressão da humanidade como forma de colocar esse indivíduo enquanto um sujeito humano e não como uma aberração, um demônio. Outra pintura do Diego Velázquez bastante conhecida é o Francisco Lescano, né, que se chama o quadro O Menino de Valetas. Ele também, aqui a gente retrata ele num momento de descontração, mas numa perspectiva também da humanidade. Eu acho que o Velázquez ele foi também um pintor que o Foucault analisou, né, no quadro Las Meninas, que faz parte do livro Palavras e as Coisas, e é muito profunda a análise. Eu acho que quem se interessar é uma boa dica. Também no canal Curta tem um documentário muito interessante do Velázquez, que ele vai percorrer vários momentos da vida do Velázquez. O Velázquez foi um pintor que participou da corte do rei Felipe IV, né? Mas ele foi um dos transgressores, entre aspas, nessa forma. Então ele pintou pessoas negras, os bufões, outras perspectivas de enquadramento, né, dos retratos que trouxeram uma nova forma de olhar a essas pessoas. E aí tem também, aqui na direita, o bufão Perqueu, que era um bufão que habitava o castelo. Aí vou pedir licença, porque eu acho que não vou conseguir falar o nome do castelo, né? Mas era um castelo em que o Perqueu ele dava com a questão do vinho. Então ele produzia vinho e ele tinha um trâmite bastante importante na corte. Era uma pessoa bastante importante, mas sempre também com essa visão, né, um pouco do escárnio, do fanfarrão, do bon vivant, né, daquele cara que produz o vinho, como é que eu vou dizer assim, não era o bêbado, mas era aquele que bebia e fazia todas as questões de piada, né. Pode passar, Evelyn. Eu estou trazendo as figuras assim porque eu acho que uma das grandes questões que eu venho debatendo é que às vezes a gente fala muito, né? Eu costumo falar muito, e a gente às vezes é difícil criar uma imagem, né, dessas questões. E a grande questão da minha pesquisa é que com Foucault eu fui da Idade Média à Antiguidade, e a gente, quando chega em determinados momentos históricos, se interessa muito por eles, né? E essa parte dos freak shows em especial, que eu vou apresentar agora, foi uma das partes que eu me perdi um pouco na minha pesquisa, porque
se eu pudesse, eu ficaria pesquisando só os freak shows. Né? Eu acho que há uma gama de publicações, principalmente com autores dos Estados Unidos, a Garland Thompson, que depois eu posso passar algumas coisas para vocês, quem se interessar pelos freak shows. Tem também várias séries, né? Mas eu acho que vocês já ouviram várias histórias também. Mas para que vocês entendam o seguinte, se montavam circos, né? Aqui à esquerda, tu pode ver que a gente tem, né, alguns freaks ali já no palco, né? E essa figura da direita se chama, digamos assim, um sítio, né? Uma propriedade que se chama Coney Island, que era onde vários freaks faziam seus shows, né? Vários freaks ficaram muito famosos, vários freaks também conseguiram ter convívio com algumas, digamos assim, celebridades da época, né? Então eles tinham um trânsito um pouco nesse sentido, mas eles também ficavam reclusos a essas apresentações, a esses espaços, né? Quando eles eram convidados, eles iam em jantares, eles iam em vários locais, né, onde pessoas importantes circulavam, mas era muito mais nesse sentido de apresentar o diferente, né, apresentar o horror. Tô colocando nesse aspecto, mas é muito mais do que uma inclusão, é transitar com esse horror para uma espetacularização. Então aqui tem, né, uma chamada para o show. Eu acho que eu não consegui precisar muito bem a data dessa foto, mas acho que ela é de 1940 e pouco. Aqui diz A Mulher Sem Cabeça, né? Então está apresentando o show que vai ser da Mulher Sem Cabeça. E aí também a gente vai problematizar algumas coisas referente a essas figuras. Pode passar, Evelyn. Por quê? Porque a minha companheira estava movendo os slides, ela até perguntou, né? Essas pessoas realmente existiram, né? Porque a gente olha para essas pessoas, aqui desse lado tem né, uma menina que se chama Ella Harper, conhecida como a Mulher Camelo, né? Ela nasceu com algumas deformidades no joelho, enfim, os joelhos ficavam para trás, e até, de uma certa forma, ela ganhava muito bem para a época, $200 semanais, enfim. Mas vejam como as pessoas eram colocadas nessa época, né? Como elas eram muito mais do que seres humanos, um objeto de apropriação para que várias outras pessoas pudessem se interter, pudessem usufruir dessa forma horripilante. Para quê? Nós vamos falar de educação, né, um pouquinho, mas essa espetacularização da deficiência humana, ela servia para um fim, né, muito específico, ou seja, mostrar, né, para os normais o que era normalidade. Então era um cunho pedagógico, ou seja, tem o Jean-Jacques Courtine, né, que é um autor também que fez a história do corpo e várias outras obras muito interessantes. Ele vai colocar, né, que os selvagens ensinavam às pessoas o que era civilização, né? E essas pessoas ensinavam o que era o normal. Então, na medida que tu olhava o anormal, tu sabia o que era o normal, né? Então, tinha um cunho pedagógico nesse processo de tu estar olhando aquela pessoa dentro de um afastamento, né? Porque eram em momentos específicos, eram em locais específicos, tu tinha que pagar ingresso, né, para que esses freaks pudessem ser vistos. Então era naqueles momentos, né, eles não circulavam muito, era muito mais nesse cunho de mostrar como essa normalidade existia, mas para que elas pudessem também ficar naquele lugar ou serem corrigidas ao longo de vários processos que a gente vai verificar de medicalização, né? Pode passar, Evelyn. Eu trouxe aqui mais alguns, e aqui mostra um pouco da minha predileção pelos freaks, né? Porque são, se vocês forem ver bem, são várias histórias, né? Por trás dessas pessoas que a gente costuma chamar de homem-elefante, como quem está aqui ao lado direito. Eu trouxe o Fedor,
que era um garoto, né, que ele chamava o Garoto Cachorro, que ele inspirou o Chewbacca do Star Wars, né? Então, para você ver como também toda uma indústria cultural e se apropria dessas pessoas, né, no sentido de objetificação também dessa normalidade, para quê? Para que depois a gente consiga entender em que pé a gente está hoje na inclusão. Acho que esse processo histórico eu não vou conseguir trazer ele todo, né, porque senão a gente toma muito tempo, mas ele é de fundamental importância para que a gente perceba como alguns resquícios ainda dessas épocas permanecem em determinados momentos, em determinados contextos, da forma também como a gente vivencia esses processos de inclusão atual. Pode passar. Aqui uma foto, né, do Riley Brothers, que era um grupo de freaks, né, e aqui era o Congresso dos Freaks. Então vocês veem que tem todos, praticamente, os freaks famosos, eles se reuniram, e essa foto é de 1924. Lembrando que os freaks começaram mais ou menos em 1840, e depois de um processo do pós-guerra, de medicalização, enfim, eles acabaram, digamos assim, sumindo, né, deixando essa questão da espetacularização para ingressar em outro processo. Pode passar, Evelyn. Bom, aqui eu vou me deter um pouquinho mais, que é onde a gente vai começar a debater esse processo de inclusão numa perspectiva do mercado de trabalho, né? E de um mercado de trabalho não só no sentido de ir trabalhar, mas quando você adentra o mercado de trabalho, você está circulando em outros espaços que antes a gente não circulava, né? Que antes a gente não tinha permissão de circular. Então, o que acontece? A medicalização, ela ocorre mais ou menos no pós-guerra, por quê? Porque várias pessoas ficaram amputadas, deformadas pelas questões das guerras, e isso reduziu muito a força de trabalho, né? Então, imaginem que lá na Idade Média, na época dos bufões, nós tínhamos a figura do soberano, né? O Foucault vai falar muito disso, do poder soberano. O que era o soberano? O soberano era a própria lei, ele definia a lei, né? Então ele tinha o poder de fazer morrer e deixar viver. Então se o rei quisesse que alguém morresse, ele tinha esse poder sobre o indivíduo, né? Ele criava as leis, ele era o Estado. Ao passo que vários processos do capitalismo, da industrialização, enfim, houve uma primazia sobre a vida. Por quê? Porque quando tu começa a sair de um processo de soberania, né, de monarquias, enfim, e tu começa a ter um processo de industrialização, e aí há uma crescente também da população, você começa a ter várias esferas em que antes o direito, a lei, né, tinha uma influência bastante grande na forma como os indivíduos se comportavam, para um processo em que, quando a lei define que o que a gente pode dizer, quem é que pode matar, quem é que pode fazer viver, né? E essa lei se transforma num construto mais biológico, ou seja, agora a primazia não é fazer morrer, é fazer viver, e é o que a gente vivencia também hoje. Hoje há uma primazia sobre a vida, a gente, né, mantém a vida a qualquer custo, a gente não tem a possibilidade, digamos, se alguém está em estado vegetativo, de desligar os aparelhos, né, a gente tem que fazer viver, e essa lógica é o que o Foucault vai falar da questão, primeiro, da disciplina, ou seja, a partir do século XVII, início do século XVIII, você vai ter uma ascensão do que a gente chama de biopoder. O biopoder ele se divide numa relação, não que são separados, mas em duas vertentes. Uma do poder disciplinar, né? Ou seja, a partir da industrialização e dessa questão da medicalização que a gente vai estar colocando aqui, você tem uma atuação sobre os corpos individuais, que se dizia uma anatomopolítica.
A partir de que você tem uma anatomopolítica, você age sobre o indivíduo de um modo em que ele obedeça e que o corpo dele se torne dócil. E se há uma passagem entre a lei jurídica, né, do direito, não que o direito tenha acabado, nem que a lei jurídica tenha acabado, mas há uma transformação dessa questão no decorrer do tempo. A questão do poder médico, da ciência médica, como a que vai gerir, né, as formas de vida, ela passa de uma sociedade da lei para uma sociedade da norma. Né? Então, a gente vai vendo que a medicalização ela se dá muito mais através da norma do que da lei. Então, quando eu vou entrar em certos espaços, eu tenho a norma, né? Isso a gente pode ver desde eu ir numa piscina que eu preciso de um atestado médico a um atestado de trabalho, por exemplo. Quando eu vou entrar no mercado de trabalho, eu tenho que dar o meu CID, né? Eu tenho uma norma, tenho todo um discurso médico que vai me dizer o que eu posso ou não fazer dentro de um padrão de regular e normalizar os indivíduos. Aqui a gente vê uma pessoa, né, que está na cadeira de roda trabalhando, e essa pessoa, ela consegue trabalhar, ela consegue entrar nesses espaços justamente porque a ciência médica, o saber médico, que começou com a psiquiatria, ele vai dizer, sim, você pode estar nesse lugar, né? Então, há todo um aparato médico que vai dizer, você pode, você está apto a trabalhar, você tem condições de saúde para trabalhar. Já nessa outra figura, é uma crítica muito àquela questão do pós-guerra, em que os exércitos eram exaltados, né? Parecia que você era um herói, e aí esse autor que fez esse quadro, que se chama Aleijados da Guerra, houve muita controvérsia, né? Por quê? Porque ele retratou justamente que a maioria dos soldados voltavam deformados. Tanto que os nazistas queimaram esse quadro, né? Esse quadro, acho que ele já nem existe mais, não existe mais, obviamente, o original, mas é muito difícil encontrar outras formas dele. Ele estava no Museu de Berlim, né? Em 1920 ele foi exposto, mas vocês podem ver que e a gente pode... Aqui eu estou fazendo, né, uns pensamentos muito rápidos, porque eu também quero aproveitar o tempo para a gente conversar. Mas vocês podem ver que a medicalização do viver, ela passa por várias esferas, e principalmente por dar a possibilidade de as pessoas saírem, sim, de uma condição total de exclusão, mas para circular agora através das instituições. Ou seja, o freak, ou os bufões, eles não são mais vistos como aberrações, demônios, enfim, eles são vistos como doentes. Né? Então, a minha paralisia cerebral ela não é vista como um horror, ela é vista pelo olhar biomédico, né, como uma doença, um CID, G80.0. Assim é quando a grande maioria das deficiências precisa adentrar na escola, por exemplo. E aqui eu não estou dizendo que o atestado ou o parecer médico seja ruim, mas a gente vai problematizar os efeitos, né, nas experiências que cada um vive, quando para adentrar uma escola, por exemplo, eu preciso de um parecer médico, quando para eu fazer educação física eu preciso de um atestado liberando, né, quando eu preciso de vários processos médicos, né, e aqui não é criticando a classe médica, mas problematizando esse saber médico que aos poucos vai invadindo as esferas da vida e vai nos patologizando, né? Ou seja, hoje eu tenho muito mais transtornos, eu tenho muito mais patologias que foram criadas para abarcar certas questões, porque a gente vive nesse olhar, né, de que se eu tenho alguma questão que foge da norma, né, que foge da normalidade, ela é patológica. Né? Isso a gente pode debater mais adiante. Então, essas figuras representam a parte da medicalização. Pode seguir, Eveline. Bom, aqui a gente já vai partir do modelo
social, né? O modelo social, ele foi criado, entre aspas, por vários pesquisadores e professores, principalmente na Inglaterra, né, que tinham deficiência física, ali por volta dos anos 70, 80, que vão colocar aquilo que eu já tinha mencionado antes. Ou seja, eu não sou portador de uma doença. Essa é a minha forma de existência, né? Essa é a forma como eu vivo e vivencio a minha experiência de vida. E quem é deficiente, quem está doente, entre aspas, é a sociedade que não tem capacidade de prover aquilo que eu necessito, né, para transitar nos espaços, para ter uma vida adequada, como todos têm. O que eu quero colocar é, aqui a gente bota muito foco no termo acessibilidade, né? Então vocês podem ver, tem a figurinha ali, a pessoa é deficiente por quê? Porque falta uma escada, mas se for colocado uma escada, uma rampa, ela consegue acessar aquele lugar. Então ela não se torna, né, mais deficiente. Ali, quando eu falei da questão, né, a gente fala deficiência ou não, esse quadrinho aqui é como eu devo chamá-lo, né, deficiente, aleijado, pessoa especial, e aí o senhor responde, meu nome é Alberto, né? Então, o modelo social, ele quis muito lembrar que a questão da independência do indivíduo deficiente não está ligada à condição dele de nascença, ou às deformidades que ele tem, ou às incapacidades, entre aspas, que ele tem, né? Está ligada a uma questão cultural, estrutural, de barreiras físicas, barreiras atitudinais, ou seja, a forma como nós agimos frente à diferença, e barreiras que às vezes são imperceptíveis, que são as questões culturais, né? A Gallen Thompson, que também fala dos freak shows, ela tem um artigo muito interessante que se chama As Competências Culturais da Deficiência, né? Em que ela vai colocar que a maioria de nós vivemos um analfabetismo da incapacidade, ou seja, nós não sabemos falar sobre a deficiência e nós não sabemos ser deficientes, porque ela coloca a deficiência como uma condição própria do ser humano. Como eu falei para vocês, todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai precisar fazer alguma adaptação uma hora ou outra na sua vida, né? Por mais que eu seja, entre aspas, anormal, eu coloco essas brincadeiras de anormal e normal, é justamente para a gente fustigar um pensamento do que essas palavras também têm como sentido. Mas eu que sou anormal, para mim já está ficando difícil pegar a panela embaixo da pia, né? Eu imagino que para vocês também, aos poucos, a gente vai aumentando o lugar onde estão as coisas, né? Antes era muito embaixo, a gente conseguia pegar lá, aos poucos vai ficando mais difícil. Então vejam que esse olhar é simplesmente tirar, né, a deficiência e incapacidade do sujeito e colocar ela num aspecto de comunidade, de sociedade. Pode passar, Evelyn. E agora aqui, eu passei até para a Eveline, assim, eu tenho uns cacuetes, né? Eu gosto muito de falar sobre esse tema, então eu me empolgo e até eu tenho bolsistas lá no meu trabalho, né, que são estudantes de bioterapia, e quando eu me empolgo no assunto, eu disparo vídeo, disparo artigo, e aqui eu fiz um pouco isso, né, disparei para a Eveline, depois passar para vocês, 2 artigos, que um artigo é justamente sobre o que nós vamos tematizar com mais profundidade. Eu passei um pouco rápido esses últimos períodos, para que a gente se foque um pouco no presente, mas um dos artigos que eu passei foi escrito pela professora Camila Lockman, né? Ela trabalha como pesquisadora na FURG, lá na Universidade de Rio Grande. Ela tem um grupo de pesquisa muito interessante, e ela vai trabalhar uma concepção que para mim foi bem importante, que é a inclusão por circulação e a sensibilização, né, da diferença. Não, as ações que hoje tem de inclusão, elas são muito mais para os normais entenderem como é a questão da deficiência, para os normais, né, se sensibilizarem
e poderem conviver com essas anormalidades de uma forma mais natural do que provavelmente ações provavelmente ditas para o público anormal, né? Então, vejam que nessas capas de revistas da Nova Escola, nós temos algumas questões interessantes. A primeira ali, que está no canto esquerdo, o título começa: Inclusão, é hora de aprender, né? Como as redes garantem a estrutura, como que as escolas fazem para ensinar, a parceria entre professores e especialistas. Então, aqui vocês veem que já começa toda uma gama de saberes se estruturando, né? Hoje a gente tem uma proliferação também de cursos sobre a temática da inclusão escolar, como é que são os processos pedagógicos, didáticos, enfim. O que eu quero fazer com a minha pesquisa, né, com o aporte que eu venho trazendo claro, a gente tem que se instruir, a gente tem que conhecer, a gente tem que, né, participar desses cursos, mas o mais importante também é a gente focar na relação que a gente desenvolve com esses indivíduos e com o todo da sala de aula, né? Colocar não a questão da deficiência como algo que a gente tem que aprender a lidar, mas como a gente convive com essas questões, que elas vão permear não só a nossa relação com os deficientes, mas toda uma conjuntura de nossas vidas, que às vezes a gente tem, né, algumas questões que a gente, digamos assim, trabalha no termo das instabilidades, que eu vou tocar mais adiante. Aqui eu trouxe uma outra perspectiva que foge da deficiência, né, mas é justamente esse saber que positiva, digamos, um modo de vida. Então, o menino, ele foi retirado da sala de aula porque ele foi vestido assim, né, com um vestido. E aí a professora e os alunos não conseguiram lidar um pouco com essa questão, né? Um menino que vai vestido, está fora da conjuntura normal, né? O ideal é que a gente tenha aquelas pessoas padronizadas dentro de um contexto, né? E aí, como é que tu lida com isso? Né? E aí, essa questão vamos falar sobre ele, ou seja, como é que a gente fala sobre essas diferenças? Como é que a gente está abordando essa temática? Pode passar, Evelyn. Aqui também, vocês podem ver, eu trouxe essas capas, algumas estão nesse artigo que eu falei da professora Camila Lockman, enfim, mas aqui a inclusão como um trabalho coletivo, né, ou seja, o processo de incluir, hoje, ele está muito mais difuso dentro de várias ramificações de saberes, de especialidades, né, hoje a gente tem uma interdisciplinaridade, uma multidisciplinaridade atuando nesse processo de inclusão, que é bastante importante. Outra coisa que eu deixei passar aqui, porque não é o objeto da minha pesquisa, e nem é o que eu me proponho estudar, eu acho que tem pessoas muito mais qualificadas para isso, é estudar as políticas públicas, né? A gente pode falar da questão das políticas públicas para inclusão, os projetos de inclusão, tanto no ensino superior, como a Conferência de Salamanca, várias coisas, mas o que eu quero trazer é muito mais os efeitos disso, tá? Então, essa outra capa aqui, que fala a arte e a liberdade de criar, é uma questão que a gente vai tematizar um pouquinho adiante. Eu trouxe ela já para a gente ir pensando sobre o que é essa arte e liberdade de criar, né, que eu vou tematizar bastante um pouquinho mais adiante, para que a gente pense o indivíduo com deficiência. Como é que a gente está tratando esse indivíduo, né, nos processos educacionais? Esse indivíduo, ele tem que se adaptar a um regimento de normalidade, ele tem que se normalizar, né? Nós, como pessoas anormais, nós passamos por uma descaracterização das nossas condições para que a gente consiga, de uma certa forma, estar nesses ambientes e nesses modos de atuação escolar. Vocês também, né, como vocês estão vivenciando essas questões, é muito importante essa temática, porque a gente às vezes bota uma responsabilidade excessiva em cima do professor. O professor ou os alunos, eles têm que já, de antemão, entender todo esse processo como se fosse natural, né, as pessoas estarem ali convivendo com a diferença. A gente sabe que não é assim, porque nós temos todo um processo que nos colocou muito à parte dessa questão da diferença. Então, quando a gente recebe alguém que é muito diferente, a gente causa um estranhamento, né?
A gente causa um estranhamento e, a partir disso, tem vários desencadeamentos. Pode passar, Evelyn? Mas aqui também, essa é a segunda figura que eu gostaria de trabalhar, e aqui eu vou me deter um pouquinho mais. Quando a gente vai analisar os discursos, a gente tem que justamente pensar em várias coisas que se estruturam. Não é somente uma fala, são dispositivos, são modos de vida, são instituições, são verdades que se cristalizam, né? Então, aqui eu coloquei o caracol enunciativo justamente na seguinte alusão. O caracol, ele tem uma concha em espiral, né? Que ela é o esqueleto do caracol. Então, pensem num seguinte contexto. O caracol, ele tem um corpo flexível, né? Digamos que seja o imperativo da inclusão e o contexto neoliberal hoje, que ele é fluido, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem um esqueleto bastante rígido, ou seja, as verdades que se dizem sobre a inclusão, os jogos de verdade, as normas, né? Toda essa conjuntura que a gente vem falando, elas se cristalizam e elas formam, né, uma concha bastante rígida, que é para proteger justamente esse regime de verdades. Mas a base em que ele está colocado, a base onde esses saberes cristalizados se colocam, ela é bastante frágil. Tá? E aí eu trago uma seguinte questão para a gente abordar, enfim, para a gente conversar, que é uma perspectiva que a professora Maura Corsini, que também tem um grupo de pesquisa sobre inclusão na Unicinos, já traz há mais ou menos 10 anos, que é pensar a inclusão não na questão eu estou incluindo ou excluindo, mas é pensar numa perspectiva de exclusão, ou seja, os limites da inclusão e da exclusão, eles se aproximaram, eles são muito tênues. Então, quando eu coloco a questão da exclusão, e a professora Maura Corsini também vai falar sobre isso, eu estou incluído em certos gradientes de inclusão e excluído de outros processos. Isso ocorre ao mesmo tempo. Ou seja, essas conchas, essas voltas aqui que a gente faz no caracol, é mais ou menos na seguinte questão. Eu comecei a perceber o seguinte na minha atuação profissional. À medida que a gente vai vivenciando, por exemplo, pessoas com dores, ou pessoas que têm alguma deficiência, antes delas terem a deficiência, principalmente quem nasceu, entre aspas, normal e adquiriu uma deficiência, ela tinha um campo de experiência muito grande. E, aos poucos, a gente vai diminuindo esse campo de experiência. Né? A gente vai vivenciando um círculo menor. Então, esse círculo começa grande e depois a gente vai, por várias questões que são nos colocadas, as nossas capacidades, incapacidades, diminuindo a nossa forma de experienciar o mundo e reduzindo o nosso espaço. Né? De outra forma, a gente pode pensar da seguinte maneira. Quando eu estou incluído dentro de um processo, talvez e automaticamente eu esteja excluído de outros. Ou seja, a mulher no mercado de trabalho, por exemplo, né? Ela está incluída no mercado de trabalho, mas ela está excluída de outros processos. Quais processos? Cargos de gestão, né? Outros momentos em que ela não atua, claro, algumas conseguem chegar lá. A pessoa com deficiência física, ao mesmo tempo que está incluída em determinados contextos da escola, do ensino superior, ela está excluída de outros. Então, esse processo, ele é muito, digamos assim, é uma teia microfísica, né, como eu posso dizer assim, que vai nos subjetivando a aceitar a inclusão, mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe lidar com isso e a gente também exclui. Isso não quer dizer que as pessoas sejam boas ou ruins. Né? Mas eu me lembro de um dos sujeitos que eu entrevistei, né, de um dos estudantes que eu entrevistei, ele me relatou a seguinte questão.
Ele já era paciente também nosso ali na clínica. E o que acontece? Quando ele foi para a escola, o secretário de educação não deixou ele ir para a escola. Ele disse que o lugar dele não era ali, né? Então ele lutou 3 anos para conseguir, até que mudou o secretário de educação para conseguir entrar na escola. Então ele entrou 3 anos atrasado, né? E aí quando ele chegou na universidade, ele estava incluído na universidade, né? Ele estava dentro da universidade, ele se formou em educação física. Para vocês entenderem um pouquinho, ele é uma pessoa com paralisia cerebral um pouco mais grave do que eu, e ele fez educação física numa cadeira de rodas motorizada. Então, todas as práticas, ele joga futebol, ele quer ser treinador de futebol, todas as práticas que ele fazia eram na cadeira de rodas motorizada. Mas chegou um certo momento da entrevista que ele me falou assim, eu perguntei, você sofreu algum preconceito, né, aquelas perguntas que a gente faz para justamente puxar algumas coisas. Olha, preconceitos, alguns, mas chegou algum momento que uma pessoa me disse assim, olha, o teu lugar não é aqui. Você não deveria estar aqui, né, na universidade, você deveria estar na PAI. Né? Então, o que eu quero colocar com isso é que, ao mesmo tempo que nós estamos incluídos nesses locais, ou seja, também no mercado de trabalho a gente pode ver isso, eu já passei por algumas situações dessas, né, e eu não quero aqui dizer também, novamente, às vezes eu fico um pouco redundante, mas não quero criticar a política de cotas, não é isso, eu acho que elas são importantes, mas eu ingressei em alguns trabalhos pela política de cotas. E eu podia ficar no meu trabalho às 6 horas, quietinho num canto, e não, né, não tinha problema nenhum. O que eu tinha que estar lá? Eu tinha que estar lá registrado como deficiente para que a empresa, enfim, não sofresse as sanções. Mas eu estava incluído no mercado de trabalho. Mas eu estava excluído de todo o processo laboral, de todas as questões, né, que fazem com que o trabalho realmente seja importante para os sujeitos. Né? E aí, ao passo que eu fui verificando essas questões, e hoje, quando a gente chega nesse imperativo da inclusão, o que eu percebi? Eu percebi que há uma modificação da forma de normalidade entre o freak, que é a questão do início do capitalismo, para esse sujeito anormal, né, de hoje. E quando eu boto anormal, e aí agora eu quero jogar também numa perspectiva de problematizar um pouquinho, quando eu boto anormal não é a questão minha só, é a questão de vocês. Vocês também são anormais em determinados contextos do cotidiano, da vida de vocês. E aí, graças à minha orientadora também, eu tentava buscar como é que eu vou nominar essa experiência que eu estou sentindo nas entrevistas, e quando eu faço uma entrevista, principalmente no Foucault, eu escrevo em primeira pessoa. E essa entrevista também é um processo de resgate de várias experiências da minha trajetória. Não é aquela pesquisa que a gente vai dizer assim, eu me separo do objeto. Eu estou, né, imbricado nesse objeto de pesquisa. O que eu consegui evidenciar? E é um conceito que nós criamos, que é uma diferenciação bastante importante dessa figura do normal entre o início do capitalismo e o que nós estamos vivenciando hoje. Então, nós passamos de uma experiência freak para uma experiência que eu denomino creep. O que quer dizer com isso? Não sei se vocês já ouviram aquela música do Radiohead, né, que ele vai falar o creep, né? Eu sou uma aberração, um ser esquisito num mundo tão belo, esse não é o meu lugar. O que é o creep? Hoje, e eu acho que vocês vão começar a perceber que nós estamos numa sociedade em que a performance é muito importante. Nós estamos numa sociedade do desempenho, né? Nós estamos numa sociedade aonde o Foucault vai colocar, e eu acho que ela é bem pertinente, embora o Foucault já tenha morrido há 30 e poucos anos, mas acho que ela está muito em voga. Foucault, quando foi estudar o neoliberalismo, estudou várias questões, mas ele fez um curso falando, né, sobre o neoliberalismo. Ele vai colocar que nós estamos na era do homo economicus, ou seja, os processos concernentes a uma mercantilização das experiências da vida, o mercado, enfim,
ela vem cada vez sendo mais introjetada na nossa subjetividade, a ponto de eu me tornar um empresário de si mesmo. O que eu quero dizer? Hoje, nós não vivenciamos uma questão mais da relação de trabalho como nós vivenciamos antes. Nós não vivenciamos mais as esferas da vida, tanto de amizade como de outras coisas, como nós vivenciamos hoje. Hoje, nós mesmos somos uma empresa. Então, tem todo um processo de formação, né, para toda a vida. Você pode ver que hoje crianças estão aprendendo 5, 6 línguas. Hoje tu tem vários cursos já desde o início da vida. Por quê? Porque eu sou uma empresa. Não quero que vocês concordem com isso, não busco isso, mas eu busco justamente problematizar o seguinte. Tem um filósofo que se chama Byung-Chul Han, que ele tem um livrinho muito pequeno que se chama Sociedade do Cansaço. E o que ele vai falar? Hoje, muito mais do que a questão de uma sociedade disciplinar, da obediência, né, da disciplina, nós estamos vivenciando uma sociedade do desempenho, da performance, né? E aí eu volto àquela questão assim, fisioterapeuta tem uns cacuetes assim, né, que gosta muito do biológico, fisiológico. E quando eu entrei na seara, eu comecei a pesquisar e eu verifiquei que tem vários autores que estão trabalhando a questão do pós-orgânico, né? Do pós-humano. Eu não gosto muito desses sufixos pós, porque eu acho que é só uma nova forma de ser humano, não é algo que é o pós-humano, o pós-orgânico. Mas o que é isso? Eu até ia escrever um artigo falando desse ser otimizado, ou seja, hoje nós chegamos nessa pandemia, digamos, sentamos no sofá. Se nós sentamos no sofá para assistir Netflix, automaticamente nós estamos pensando, eu não estou fazendo nada, né? Eu tinha que estar produzindo. Qual é a minha performance, a minha produtividade? O que está acontecendo que eu estou aqui sentado e poderia estar fazendo outras coisas mais produtivas? A gente está sempre nessa dicotomia, não sei se vocês sentem isso, mas às vezes eu sinto isso. E essa sociedade do cansaço, ela vai se pautar muito pela questão não da obediência, mas da positividade. Então, na primeira campanha do Barack Obama, vocês tinham aquele slogan, né? Yes, you can, né? Ou seja, você pode. E essa questão, ela é muito importante para a gente entender hoje como nós estamos vivenciando a nossa própria estrutura de vida. A gente vinha falando da medicalização, e a medicalização não desapareceu, o modelo social não desapareceu, o modelo pós-social não desapareceu. Eles foram reatualizados dentro dessa perspectiva da exclusão e de uma inclusão por circulação. O que eu quero dizer com isso é, se hoje nós temos a possibilidade de uma experiência, né, eu coloco experiência numa condição de vida, mas, ou uma condição, uma essência do humano, mas uma experiência quick, é muito porque nós vivemos esse ser otimizado. Né? Hoje a gente vê pesquisas de melhoramento genético, se a pessoa não consegue fazer tal coisa, ela toma certo remédio, que aumenta a potência neurológica, para estudar melhor, para, né, não dormir porque tem que fazer tal coisa. E aí eu me permito, assim, acho que vai ser 1 ou 2 momentos que eu vou me permitir aqui abrir uma citação bem rápida desse próprio livrinho aqui do Byung-Chul Han, para que vocês entendam um pouco mais do que a gente está falando, e aí a gente explorar um pouco mais isso também nas nossas conversas. Eu abro um trecho que está na página 29 e 30, mas que eu estou lendo aqui pela orelha. O sujeito do desempenho está livre da instância externa de domínio, que o obriga a trabalhar ou que poderia explorá-lo. É senhor e soberano de si mesmo. Assim, não está submisso a ninguém, ou está submisso apenas a si mesmo. É nisso que ele se distingue, do sujeito da obediência. A queda da instância dominadora não leva à liberdade. Ao contrário, faz com que a liberdade e a coação coincidam. Assim, o sujeito do desempenho se entrega à liberdade coercitiva, ou à livre coerção de maximizar o desempenho. O excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração.
essa é mais eficiente que uma exploração do outro, pois caminha de mão dadas com o sentimento de liberdade. O explorador é, ao mesmo tempo, o explorado. Agressor e vítima não podem mais ser distinguidos. Essa autorreferencialidade gera uma liberdade paradoxal, que, em virtude das estruturas coercitivas que lhes são inerentes, se transforma em violência. O adoecimento psíquico das sociedades do desempenho são precisamente as manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal. Né? Então, vejam bem, naquela sociedade dos freaks, né, uma sociedade disciplinar, da obediência, e aí pensem numa sociedade da fábrica, da indústria, né, que era tudo com um ritmo, um tempo bem definido, as formas de se mover eram todas, né, milimétricas. Nós produzíamos loucos e depravados, né? E hoje nós estamos produzindo depressivos e fracassados. O que eu quero dizer com isso é, se eu não consigo atingir certo objetivo, eu sou o próprio motivo do meu fracasso, porque eu sou uma empresa, né? As minhas relações, elas têm que agregar valor, né? Hoje, a minha forma de existir é muito mais dentro dessa lógica de mercado do que propriamente de uma experiência de vida outra. O que isso tem a ver com a deficiência? Se nós estamos nessa lógica de produtividade, de performance, de sociedade de desempenho, vocês pensem, né, como uma pessoa com deficiência que conseguiu, né, chegar no ensino superior vai adentrar o mercado de trabalho nessas condições. Né? Se vocês, que são normais, estão querendo se otimizar, estão querendo melhorar o seu desempenho, como é que fica nós, né, que não estamos dentre aqueles que mais desempenham, ou que nossos corpos não estão tão otimizados e que a gente não consegue desempenhar na mesma conjuntura. Volto um pouco à minha dissertação para colocar que eu entrevistei uma outra pessoa, um outro sujeito, que ela era lesada medular e era tetraplégica. E ela tentou várias vezes, ela fez mestrado, ela tentou várias vezes escrever, né? Porque a dissertação a gente escreve e tudo mais. Só que ela não conseguia. E ela tentou, né, fez várias maneiras de tentar escrever e desempenhar a função dentro de uma performance esperada para um ambiente acadêmico e não conseguiu. Até o momento que ela fez uma dissertação em forma de caixa. Tá? Mas aí a gente vai abordar um pouquinho depois o que leva também a essas transformações. Mas, diferentemente do freak de antes, o creep, ele anda solto, ele circula, né? Você não precisa pagar ingresso para ver o creep. Ele está aí, habitando os lugares outros que não eram os lugares que ele convencionava estar, né? E de tanto ele circular, ele às vezes se torna até invisível. Então vocês pensem o seguinte, se vocês estão numa sociedade de desempenho, eu estou também, vai chegar um momento, e com certeza chegará, que vocês também vão sentir uma aberração. Né? O que eu quero dizer com isso? Quando eu saio de um construto cultural e eu volto a colocar, né, a mulher, por exemplo, quando ela habita certas esferas de trabalho, certos locais da sociedade, né, às vezes tem essa sensação de aberração, porque não era para ela estar ali, ela está, e ela está numa condição aberrante, né? Ou seja, quando eu adentro certas esferas da vida em que, de certa forma, causa estranheza, em determinados momentos eu sou uma aberração. Não sei se vocês conseguem me compreender bem nesse sentido, mas basta eu, por exemplo, andar em Caxias do Sul para perceber que a lógica que impera é uma lógica de eu tenho que trabalhar, eu trabalho das 8 a tal hora, às 10 horas fecha tudo. Se eu sou um cara que vivencia um outro modo de vida, e, né, saio em tais horários que não são convencionados, eu também sou visto como uma aberração. Então, é muito mais um sentimento, né, uma experiência aberrante que ela se dá em determinados momentos
do nosso cotidiano, do que propriamente uma condição que a gente possa dizer, isso é uma verdade absoluta, isso é uma essência. Pode passar, Evelyn, que eu acho que eu vou falando demais e às vezes me perco um pouco no tempo. O que eu quero dizer com essa questão é, se nós estamos a desempenho, e tem um outro ensaio do Jonathan Cray, que vai dizer que nós estamos no sistema 24/7, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que a última esfera, né, ele bota 24/7 os fins do sono, que o humano, ele está atravancando a possibilidade de expansão da produção do capital. Né? O humano, a própria condição de humano, se tornou uma barreira, né, para a produção tão em larga escala que o capital vem produzindo. E até tem, digamos assim, pesquisas nos Estados Unidos para criar um soldado que não sinta frio, que não sinta fome, que não sinta nada, né, que consiga lidar com os intempéries. Então, veja que o creep, essa aberração, ela está muito ligada a essa sociedade em que nós não conseguimos também vivenciar a nossa própria condição de humanidade. Né? E aí eu puxo uma citação do Foucault, que ele vai colocar que estaríamos diante de uma sociedade na qual haveria otimização dos sistemas de diferença, em que o terreno ficaria livre para os processos oscilatórios, em que haveria uma tolerância concedida aos indivíduos e às práticas minoritárias, na qual haveria uma ação não sobre os jogadores, né, do jogo, mas sobre as regras do jogo. Então, hoje, o incluir está muito mais ligado a uma forma de controle, ou seja, se eu, dentro de uma experiência creep, aberração, eu não estou incluído, eu tenho muito mais potencialidade, probabilidade de transformar esse regime de verdades, de transgredir esse regime de verdade, né, de colocar a vida em outros alicerces. Pode passar, Evelyn. E aí eu coloco assim, pensem que esses desenhos eles não são separados, eles estão interagindo sempre. Mas o Foucault também ele vai colocar que a questão é, se eu tenho uma relação de poder, e o poder não é uma substância, o poder está né, em todos nós temos poder, isso quer dizer, todos nós temos uma forma de escolha, a relação entre o poder, né, que me conforma, que me subjetiva a certas práticas de vida, que me conduz a certos modos de existência, eu também tenho nele uma relação agonística, uma arena em que se coloca não um antagonismo entre poder e liberdade, mas uma relação íntima. Né? E aí eu volto a algumas questões, que é o seguinte, eu por muito tempo na minha profissão tentei primar pela técnica, né? A fisioterapia é uma profissão muito técnica, então tu tem modos de pegada, modos de fazer certas coisas que tu não pode fugir. Só que o meu corpo, a minha espasticidade, a minha forma, não me permitia fazer essas pegadas. E eu tinha que recriar essas possibilidades de atuação. Né? E aí eu me senti uma aberração, porque eu estou tentando ali fazer algo que é da fisioterapia, é da minha profissão, mas eu não consigo. E ao mesmo tempo eu tenho que buscar outras alternativas. Então se entra numa dinâmica de relação de poder em que, ao mesmo tempo que esse poder nos constrange, nos faz, né, nos normalizar, nós temos uma potencialidade de criação. Pode passar, Evelyn, que aí eu vou finalizar. Então é bem rapidinho, aqui eu puxo um trecho em que eu escrevi na minha dissertação, né, que eu acho que materializa um pouco o que eu estou dizendo, para a gente chegar à parte final, que é ali uma outra questão que eu gostaria de abordar mais. Eu observo que a minha condição de existência enquanto creep, né, está acompanhando-me de forma inescapável, nos ditos escritos, na minha relação agonística com o viver e este corpo aberrante, na materialidade dos discursos que me conformam. Não em outro lugar, senão dentro dessa arena, onde se colocam as economias de forças, as resistências e a liberdade, por meio de movimentos constantes que se metamorfoseiam e corporizam-se. É através desta jaula desagradável, desestabilizadora, a qual estamos condenados,
que nós, creeps, escandalizamos nossa condição e convivemos com o insuportável dessa existência. Então, diferentemente de vocês, a minha condição aberrante, ela é sempre, de qualquer maneira, escandalizada. Eu não tenho como escapar dela. Não quer dizer que eu seja uma aberração, mas eu coloco a aberração justamente para a gente reatualizar esse discurso e pensar que a aberração, ela pode ser um potencial de criação de outros modos de existência, muito mais do que algo que cause pura e simplesmente horror ou estranhamento. Tá? Eu costumo dizer o seguinte: quando eu estou sentado numa cadeira, está tudo tranquilo, as pessoas me acham normal. Quando eu levanto, é que elas conseguem ver essa minha condição, e aí alguns olhares se modificam, né? E a gente consegue perceber que sempre há um estranhamento naquilo que a gente não conhece, ou naquilo que a gente não está acostumado a conviver. Pode passar para a gente finalizar. O último momento, então, e aí eu vou trabalhar com várias questões do Foucault, mas que a gente pode debater adiante, é o seguinte: o capitalismo, com todas as questões que eu botei, principalmente no neoliberalismo, ele vai nos anestesiando, né? Tanto na forma de existir, como o nosso corpo, a gente perde a percepção de como a gente vem se conduzindo diante da vida, né? Das formas que a gente vem nos governando. Foucault gosta muito de falar da palavra governo, né? O governo de si e dos outros. A questão é, sempre numa relação, há uma forma de eu me conduzir e tentar conduzir o outro. Como é que nós vamos nos conduzindo, nos constituindo como sujeito? Então, nesse desenho, é para vocês entenderem que o campo de experiência do ensino superior, né, o campo de experiência é quando se une vários dispositivos que conformam uma forma de experienciar determinada situação, ele entra em choque com a experiência creep, né? E isso causa uma desestabilização que começa lá na intencionalidade. Só que a desestabilização que se ocorre pela incerteza, por vários sentimentos que a gente tem, ela pode se estabilizar pela via da norma, da normalização, ou seja, eu com a minha desestabilização da condição creep, né, de não conseguir fazer certas coisas, eu posso tentar me normalizar e tentar ser normal, ou eu posso tentar desenvolver um potencial de criação, né? Que não é a criatividade, porque a criatividade está ligada muito ao empreendedorismo. A criatividade é aquela coisa que eu resolvo, né, uma situação que está ali, se colocou como um problema, e eu consigo ter criatividade para resolver. A criação é outra questão, né? E aí eu volto mais a um exemplo meu, que, por exemplo, eu fiquei 3 anos sem conseguir caminhar direito, e eu tive um pneumotórax, né, um problema no pulmão. Eu estava na minha vida com 20 anos, faculdade, trabalho, tudo muito bem, e de uma hora para outra eu me vi na casa da minha mãe sem nenhuma tarefa. E eu sempre disse assim, a pior coisa é a gente acordar sem ter uma rotina, né? Ou seja, sem ter que ir para a faculdade, sem ter que ir para o trabalho, enfim, e nós temos que criar a nossa própria rotina. A gente não consegue pensar no primeiro momento o que eu gostaria de fazer, o que eu gostaria de experienciar, o que eu gostaria de viver, né? Falta essa questão de potencializar a criação. Da mesma forma, quando eu coloco alguns pacientes meus e digo se movimentem, criem um movimento. Há sempre uma coerção, eu estou fazendo certo ou errado, eu não consigo criar. Eu penso já nos modelos pré-produzidos de movimento ou aqueles que a gente convenciona, né? Mas a criação do indivíduo com uma potencialidade, com uma potência, é algo que eu acho que a gente pode discutir e eu acho que é algo bastante importante se relacionar com essa experiência creep, né? A forma como eu vou criando outros modos de existência. E aí o Foucault, na última parte ética dele, eu quero encerrar porque acho que estou adentrando um pouco mais do tempo da nossa conversa, mas o Foucault ele vai trabalhar a questão do cuidar de si, que é uma forma que ele vai nos gregos. Os gregos tiveram muitas questões de observar como estão se conduzindo criticamente diante da vida, criando modos de existência, mas por uma via de uma estética da existência, uma vida como obra de arte. Mas não é uma vida como obra de arte pensando, que linda essa vida. Não. Ao invés de nós pensarmos só no
conhecermos a nós mesmos, que é o que hoje está bastante em voga, né? Tem que te conhecer, é uma ocupação sobre si mesmo, é um trabalho sobre si mesmo, é como eu vou me moldando diante das experiências de vida, como eu vou sendo coerente com as minhas ações, como eu vou me relacionando com o outro, né? Nessas questões de pensar que ao mesmo tempo que eu governo, eu sou governado, né? E aí a questão da deficiência é muito mais pensar na potencialidade de criação de outros modos de existência, de outros modos de se conduzir pedagogicamente na sala de aula, do que somente o viés da inclusão, da sensibilização, que aquela pessoa deveria estar ali, né? E a gente passar um conteúdo em que a gente já tem uma grade, né? Uma forma de disciplinas muito restrita, que não nos dá a potencialidade de explorar outras questões. Ainda mais quando vem a deficiência, a gente pensa assim naquela, né, dicotomia: o que eu vou fazer? Como é que eu estou lidando com aquela pessoa? Que forma eu me conduzo diante dessa experiência que é muito complicada? E de fato porque ela é complexa, né? Então, eu não sei, Eveline, como é que eu estou no tempo, mas eu acho que a gente desenvolve mais algumas coisas que a gente deixou pelo caminho nas nossas conversas. Eu acho, Rua, que sim, que a gente pode fazer a projeção daquele tema, que é curtinho, né, que tu colocou no final, e aí abre para perguntas, porque daí a gente consegue também conversar, né, e ver as provocações que surgem de quem está escutando. Tu quer que faça... Sim, eu acho que sim. Eu trouxe um pequeno poema, acho que a gente, né, se vocês não conseguirem visualizar bem nem ouvir, a gente pode passar depois, mas é um poema que traz mais perguntas de novo, né, um poema do Carlos Drummond de Andrade, e que nos convenciona a pensar como é que nós estamos andando nesse cotidiano hoje, como é que nós vamos nos direcionar para o viver. Tá. A gente testou anteriormente o áudio, estava bem baixinho, em alguns momentos não dava para escutar, mas ele tem legenda, esse poema, então, de qualquer forma, eu vou passar ele, e aí depois a gente abre para perguntas, tá? E agora, José? José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, o espelho já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha de jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer amanhã no mar, mas o mar secou.
que a vinha para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem de agonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José, José, valente. E agora, José? Eu acho que eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho, fiz diversas anotações José. durante a tua fala. Acho que está projetando de novo aqui. Fiz diversas anotações e eu acho que o poema é oportuno para finalizar. José, né? E agora, né, Juan? Eu penso, diante de todo o contexto histórico que tu colocou para a gente, né, de toda o resgate que tu fez do olhar que foi delegado ao deficiente ao longo de um bom período histórico, tu nos trouxe, né? E agora, a gente tem condições, de que forma, né, que a gente está olhando para o deficiente depois de todo esse passado que é comum a nós, né? E agora, como estamos tratando o nosso aluno deficiente? Porque eu olho com os olhos de uma educadora, de quem trabalha com educação, né? Como estamos garantindo a acessibilidade, como estamos mudando os nossos comportamentos, de que forma que a gente está mudando algumas questões, como a que tu colocou, que um dos teus entrevistados trouxe, né? Quando o próprio secretário da escola, não sei se o secretário de educação ou da escola, mas questionou, afirmou que ali não era o lugar daquele aluno. Qual é o lugar de cada um na sociedade que a gente ocupa? Não só do deficiente. Quem sou eu para dizer qual é o teu lugar, qual é o lugar do outro, né? E agora, né? Como que a gente está garantindo, ou como que a gente vai garantir uma coisa que tu colocou no início da tua fala, que o nome, que o sujeito venha antes de um CID, né? Então, não são perguntas, mas que eu levo nessa noite, né? E gostaria de agradecer de antemão, não estou finalizando, vou abrir agora para as questões, mas dizer que foi um prazer te ouvir, né? E que foram muitas inquietações que eu acho importante para todos os profissionais da educação, mas para a sociedade como um todo, né? Porque isso não acontece só na escola. Tu colocou a figura do espiral, né? E mencionou que hoje o deficiente ele está em todos os lugares, né? Como eu me coloco como outro sujeito que convive dentro dessa mesma sociedade, né? Então, eu vou abrir, quem gostaria de abrir o microfone, a sua câmera, ou mesmo colocar ali no chat, aí a gente faz a leitura e ele complementa, então, a fala dele. Podem ficar bem à vontade. O pessoal está um pouco tímido, eu acho que eu vou agradecendo a tua participação, né? Prof. Viviane, nossa colega de campus, te parabeniza pela fala e compartilha a tua pesquisa no campo da educação. Gostaria de saber como foram tuas experiências enquanto estudante na educação básica. Qual a importância dos professores para o teu crescimento e experiência educativa?
Bom, Eveline, eu agradeço muito também. Eu acho que a gente pensa em tantas coisas para falar, né? São vários assuntos que a gente poderia estar aqui abordando. Às vezes eu passo um pouco muito rápido também por algumas questões. Peço perdão também se algumas questões ficaram muito em aberto, né? Mas eu acho que é justamente suscitar isso que tu falou, talvez essa curiosidade, essa problematização, de a gente pensar que modos a gente está agindo diante dessa questão da inclusão. E respondendo a professora Viviane, eu acho que, assim, um dos grandes desafios que a gente tem, e o que eu vivenciei na escola, é muito parte da socialização, né? Claro que os meus professores, eles me auxiliaram muito a entender toda essa dinâmica. Quando eu tinha que me operar, eu tive as oportunidades de acessibilidade, né? Talvez eu fuja um pouco da curva da uma maioria dos deficientes que tem algumas dificuldades nesse quesito, mas o que eu gostaria de colocar assim como uma parte final nós, como seres humanos, vivenciamos muito essa questão do estranhamento, que é algo que eu venho né, me focando muito. Então, quando tu falasse assim, como é que a gente age com esses sujeitos na escola e tudo mais, é muito mais pensando em criar outros espaços dentro do próprio espaço da escola, né? E eu puxo o conceito do Foucault de heterotopia, ou seja, dentro de um espaço em que tu convenciona a norma, criar um outro espaço, né? Então, a sala de aula, mesmo estando dentro do colégio, da escola, ela poderia ser um outro espaço. Mas, para isso, nós temos outras dificuldades também, como nós se relacionamos com o tempo, né? Hoje esse tempo é muito acelerado, a gente tem um boom de informações, enfim. E quando tu tem um estranhamento, tu precisa de um tempo, né, de aclimatação dessa nova experiência, que a gente não dispõe muitas vezes em sala de aula. E eu acho que aí é criar estratégias para que a gente busque perceber essas relações com a diferença, o que elas podem nos trazer de potencialidade, né, de modificar até os nossos próprios modos de didáticos, pedagógicos, enfim, numa relação em que o indivíduo deficiente não seja colocado no epicentro, né, da prática pedagógica, enfim, eu tenho que realmente fazer um trabalho específico para ele, mas abarcar toda essa complexidade, que a sala de aula seja também um momento frutífero de experimentação, né? Eu gosto muito, tem uma professora dançarina, que é a Angel Viana, e ela tem uma escola, e nessa escola, ela é uma renomada dançarina, ela não trabalha os corpos anormais, os corpos deficientes, todos estão juntos, né? Então, a potencialidade criativa do meandro em que se dá a nossa diferença, ela é muito grande. Só que a gente, às vezes, trabalha numa questão que o mundo talvez está pré-concebido, né? Às vezes a gente acha também que nós temos impotências e que a gente não consegue explorar. E eu acho que o espaço da escola ele deveria ser um tempo livre em que a gente pudesse se experimentar, que a gente pudesse vivenciar as experiências, se permitir viver, né? Muito mais que durar, muito mais que sobreviver, vivenciar a vida numa potência ou outra, que aí a gente poderia colocar como um espectro que perpassa a nossa dimensão mesmo do que a gente tem, né, como vida, como um viver, né? E esse se colocar em travessia é justamente as relações que a gente tem na escola. A gente vivencia hoje muitas questões com bullying, como outras questões, são formas de experiência queer também, que é uma maneira, né, de as pessoas lidarem com esse estranhamento do que foge do normal, né? Então, talvez o meu processo na escola foi muito saber, né, em que seara eu estava entrando na sociedade, porque dentro da minha família eu não sentia nada de diferente, né, eu era tratado de uma forma ou outra, e na escola a gente tem a possibilidade de perceber esses olhares, esses estranhamentos. E aí vai muito da forma como nós se conduzimos diante dessa experiência, né? Ressignificando certas questões, abordando outras. Nem todo mundo tem essas questões de refletir sobre os seus processos, né? Vários deficientes colocam em si
essa pecha de incapaz, de deficiente realmente, e talvez nós buscarmos transformar essa nomenclatura em algo que tenha uma potencialidade maior, que seja as nossas relações com o viver, a nossa relação com o humano e principalmente a nossa relação com o outro, né? A gente às vezes esquece na nossa relação com o outro. Hoje a gente está numa polaridade muito grande, a gente vive a política, né, do cancelamento ou da lacração, né, e a gente escuta muito pouco o outro. A gente tem muito pouco tempo para vivenciar as experiências com o outro. A gente está aqui num ambiente virtual, que tem várias pessoas, é muito interessante, mas essa questão corpórea que passa da sensibilidade dos afetos da forma de se afetar, né? Como as pessoas me afetam, como eu sou afetado pelas pessoas, como eu afeto as pessoas, e como isso gera sentimentos em mim, é isso que eu acho que a gente pode trabalhar, né? Quando eu entrevistei as pessoas, eu vi muito da minha trajetória, mas teve uma das entrevistadas que falava muito das reações, né? E como essas reações das pessoas, a deficiência dela, afetavam essa questão. Eu acho que é muito mais buscar entender esses sentimentos, não se cobrar, né, que tu tem que realmente incluir, fazer aquela questão, mas como se dá essa experiência dentro da sala de aula, muito mais do que somente estou incluindo aquela pessoa, estou fazendo certo ou errado, que forma eu me dirijo àquela pessoa, é deficiente, não é deficiente, é entender que ele tem um outro, né, uma relação do eu e o do tu, que não está num parâmetro simplesmente da norma ou da aberração, mas ela está num âmbito da própria existência, né? Da própria diferença que se tem em cada um de nós. Juan, a Daniele Barroso Caldas, ela faz o seguinte questionamento. Tu falou um pouquinho, eu acho que tem a ver com isso também, um pouquinho da tua experiência no mercado de trabalho, anterior à tua profissão de fisioterapeuta, e ela faz a seguinte colocação. O mercado de trabalho delega às pessoas com deficiência funções elementares, como se não tivessem raciocínio? Eu acho que essa questão que ela traz, né, que foi questionada, é muito importante, porque nós temos a seguinte questão. Primeiro, a gente trata a deficiência como uma questão né, do próprio normal não se sentir tão, digamos assim, não vou botar nesses termos, mas é que nós estamos escandalizando, né, fracassado, ou seja, quando tu olha como é que ele conseguiu aquilo, eu que sou normal não consegui, né, eu que não sei, né, que tem todas as pessoas não consegui, então tu tem várias fotos, enfim, de pessoas que se superaram, e aí a gente criou esse biônimo da questão do case do sucesso, né, da pessoa que se superou, ou do coitadinho, né, então tu tá sempre nessa seara, ou tu é coitadinho, ou tu é a pessoa que se superou, nossa, né, que experiência de vida essa pessoa nos traz, que é algo interessante, que superação. Eu não supero nada, né? Se eu cheguei hoje no ensino superior, fiz mestrado, não é porque eu me superei. Eu não fiz mais nada do que aquilo que se foi se colocando na minha vida, né? Vocês têm outros desafios enquanto normais, digamos, vocês têm outras questões. E aí, outra coisa interessante dentro dessa questão é que se eu olho no biômio do coitadinho ou da superação, do que sucesso, né, ou de outras questões, eu vou sempre também tratar a pessoa que eu acho diferente na deficiência numa certa forma de infantilização, né? Então, é aquela coisa assim, às vezes a gente no próprio vício da profissão, às vezes a gente tem alguns pacientes com umas questões cognitivas e a gente, ao invés de se dirigir para o paciente, né, paciente não, mas eu digo usuário, a gente acaba se dirigindo para outra pessoa, né? E não se direciona para aquela pessoa no intuito de... Aquela pessoa pode não entender o diálogo que a gente estabelece de uma forma normal, mas ela pode entender outras formas de diálogo. Só que a gente não tem tempo para experienciar. A vida não, né, no centro de reabilitação é muito rápida, a gente tem que fazer certas coisas, então não nos falta tempo, e é isso que eu venho batendo na tecla,
que se eu não consigo me comunicar com uma pessoa assim, eu vou experimentando outros modos até nós chegarmos a um certo denominador que a gente se entenda. Mas isso tem que ser uma forma de experiência. E aí, essa infantilização de colocar a pessoa deficiente como ainda uma pessoa que não vai te compreender, que não te entende, que, né, olha que bonitinho ele é, ou tal, também torna essa questão do diálogo mais franco, né, mais direto, bastante difícil, o que nos proporcionaria entender como é que se dá essas relações. Aqui uma outra colocação. Uma reflexão muito importante que a tua fala me trouxe foi sobre nos contentarmos com discursos bonitos, entre aspas, e com isso limitarmos a busca pela equidade na prática. Como não cair nessa armadilha? Uma pergunta realmente difícil, né? Eu acho que justamente o que eu vim colocar aqui é essa suspensão, porque a gente costuma olhar, principalmente quando a gente trabalha com a deficiência, né? Como é bonito, como é prazeroso também, e aceitar tudo que vem, né? Dos discursos inclusivos como algo bom. E, de fato, tem coisas muito boas. Mas eu acho que sempre se pôr em uma ação crítica, ou seja, problematizar, né? Não aceitar o contentamento de achar que aquilo não pode ser de outro modo, né? Não que tu tenha que estar sempre se modificando, mas eu acho que hoje a gente vive uma questão bastante importante, que é achar que a vida sempre foi assim, né? Que as nossas relações com a vida sempre foram assim. E talvez eu trouxe o contexto histórico justamente para dizer que não, né? Nunca foi a mesma coisa, nunca foi da mesma forma, né? Existem outros modos de vida, de experiência que a gente pode explorar, né? Que a gente pode potencializar. E isso se dá, e aí eu insisto, num processo da relação. E aí é uma temática que é muito importante, como é que nós estamos nos relacionando com nós mesmos primeiro, e aí eu volto a colocar essa questão da sociedade de desempenho. Como é que eu me relaciono comigo mesmo? Como é que eu lido com as minhas próprias questões e como é a própria condição de existência? Eu estou sendo coerente com aquilo que eu propago, né? Ou o discurso é uma coisa e o fazer é outra, né? Como ela colocou na pergunta. Então, assim, buscar uma coerência entre as nossas práticas discursivas, né? No sentido do que eu falo e da nossa ação, né? E sempre pensando que a nossa ação, ela impacta o outro, o modo como a gente vai nos conduzir diante da vida impacta o outro. Então, eu acho que sempre, quando a gente tem um dilema desses, é se colocar na posição do outro sujeito. Eu estava brincando ali com a minha companheira, que tipo, eu estava pensando assim, como é que agora eu vou entregar a dissertação para aquelas pessoas que eu entrevistei, né? Eu estava querendo entregar como eu estava entregando aqui para a universidade, bonitinho, encadernado e coisa e tal. E aí eu me dei conta que 2 dos meus entrevistados são tetraplégicos, não conseguem abrir uma questão. Eu perguntei para eles como é que vocês querem receber a dissertação, como é que fica melhor para vocês, né? Ou eu já vim com um saber pré-estabelecido, porque eu vivenciei isso, estudei aquilo, sou fisioterapeuta, talvez entenda aquilo, entendeu? Então, a gente perdeu muito do diálogo franco, e o Foucault também tem essa questão da parresia, né? A coragem da verdade, por isso que eu trago assim, a coragem de escandalizar o nosso modo de vida, né? Isso serve não só para a questão da deficiência, mas se eu acredito num modo de vida, numa perspectiva que às vezes pode estar fora do construto normal, de normalização que todos os indivíduos passam, fora da norma, ou a norma mesmo produz essa forma de existência, se eu acho que, por exemplo, eu tenho vontade de, né, como homem, sair de saia, né? Claro que eu sei que vai ter várias formas que vão me dizer, não faz isso, faz aquilo, mas como eu posso, dentro de uma forma de escape, de contraconduta, de uma forma de agir diferente,
talvez ser coerente com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu desejo, sempre pensando também na relação que isso estabelece com o outro, né? Bom, Juan, a gente já está chegando perto das 9 horas, né? A gente agradece imensamente a tua participação, o aceite, né, de estar com a gente nessa noite. Aqui na Vacaria a noite está muito gelada, sei que tu está em Caxias, é claro. Mas eu agradeço como tua colega, né? Mas eu agradeço enquanto servidora do Campus Vacaria, que tu pôde tirar uns minutinhos da tua semana para conversar conosco. Vários das pessoas que nos escutaram hoje são estudantes das nossas licenciaturas, né? Mas também outros tantos, né, que não pertencem à educação, fazem parte da nossa comunidade externa, e eu tenho certeza que cada um vai seguir dialogando, né, como esse diálogo não se encerre na noite de hoje, mas que ele só seja uma base para que a gente possa ter elementos para trazer para as nossas discussões, né, elementos embasados, né, como tu fez uma pesquisa muito bem referenciada, como eu te falei antes, né, quando eu te convidei, né, que era importante que a gente debatesse assuntos, mas com algo que fosse pesquisado, né, como tu bem fez ao longo desses 2 anos e meio de mestrado. Então, muito obrigada. Eu vou encerrar o evento de hoje. No chat tem o link para acessar o formulário de presença de hoje, para quem quiser certificação, obviamente, né, basta preencher aquele link que está disponível ali do ladinho, certo? Então, se tu quiser fazer algum encerramento. Não, acho que bem rápido, Evelina, agradecer novamente também, né? Como eu falei, é um prazer, eu sei que talvez a gente possa ter atropelado algumas coisas, enfim, mas voltar à vacaria de uma outra forma e poder colocar alguns saberes, né, que a gente vem desenvolvendo à prova também, porque é a primeira vez que eu estou colocando essa questão da experiência CREEP, né, para um outro público, e talvez eu gostaria também de verificar como isso se dá, porque a gente acha que tem uma perspectiva, mas outras coisas podem agregar. Então eu me coloco à disposição para quem quiser me procurar, quiser continuar o diálogo em outras formas, né, e conhecer talvez o que a gente vem desenvolvendo tanto no projeto Incluir. A gente também tem um grupo que se chama Na Serra com Foucault, né, capitaneado pela Daniela, que foi nossa colega, que a gente faz estudos acerca do Foucault. Já teve a professora Alfredo Vega Neto, a professora Maura Corsini, que trabalha muito com inclusão, tem livros ótimos também para quem quer trabalhar essa questão da inclusão com a aprendizagem. O professor Silvio Galo, a gente está sempre em aulas presenciais. Então, acho que tem uma gama de questões que a gente pode, daqui para frente, ir, né, abordando, e quem quiser seguir nessa problematização, eu fico à disposição para futuros contatos. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, a gente agradece, né, a todos que participaram da conversa de hoje, e fica o convite, então, para os próximos eventos, para as próximas falas do NAF, né, acompanhem através das redes sociais, do nosso site, e convido o Juan para que, em tempos em que o contato presencial seja novamente colocado em prática, tu venha conhecer o nosso campus, que eu acho que tu não conhece ainda, né, revisite as vacarias, né, para que a gente possa voltar a conversar, e tomara que isso seja possível, né, que a gente possa voltar a conversar contigo. Então, uma boa noite a todos, e a gente encerra o evento de hoje, então.